Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais um dia de aula, né? Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, tá? Hoje nós vamos ter duas aulas de língua portuguesa, uma aula de arte e uma aula de inglês, tá? A aula de hoje de língua portuguesa é referente à quinta-feira da semana passada, dia 1 de abril, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a gramática do texto A Raposa e o Leão. Então, provavelmente vocês vão ter que voltar ao texto, né, para poder fazer a parte da gramática. Então, vocês vão ter que reler de novo, tá? Fazer mais uma ou duas ou três leituras, quantas forem necessárias, para que vocês façam, né, de uma forma bem fácil a gramática do texto, tá bom? Então, vamos lá? Número 1. Assinale os adjetivos que podem ser atribuídos à raposa. Então, vamos ver o que é adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que modifica o substantivo, ou seja, né, dá qualidade ao substantivo, tá? Atribuindo-lhe, assim, algumas características, né, precisas. Podem ser qualidades boas ou ruins, tá? Não existe só adjetivo, né, que atribui boas qualidades ao substantivo, tá? Podem ser boas ou ruins, tá bom? Então, vamos ver aqui. Bom, aqui a gente vai atribuir adjetivos à raposa. A raposa é o substantivo. Aqui, ó. Palavras, né? Adjetivo é a classe de palavras que modifica o substantivo. Então, aqui eu tenho a raposa. Então, eu tenho o substantivo, né, comum. Um animal, raposa. E eu quero dar qualidades a essa raposa. Então, eu vou atribuir algumas qualidades ou adjetivos que é a mesma coisa a ela. Então, a gente relembrando o texto, né, depois de uma leitura ou duas, nós vamos verificar que a raposa, ela foi bastante esperta, né, pois ela não entrou na casa do leão, tá? Ela também foi observadora, porque antes, né, de entrar, né, na casa do leão, ela verificou que as pegadas dos animais, elas se dirigiam para a casa do leão, mas ela não conseguiu perceber que essas mesmas pegadas que iam até a casa, elas não voltavam, elas iam apenas no sentido. Então, ela ficou desconfiada, né, desse fato. As pegadas, elas vão, né, os rastros vão até a casa e são rastros somente de entrada e não tinha rastros de saída, tá? Então, ela foi esperta, ela foi observadora, tá? E ela também foi muito atenta, tá? Então, são três qualidades que são atribuídas à raposa aqui: esperta, observadora e atenta, tá bom? Então, raposa, esperta, raposa, observadora, raposa, atenta. Então, nós temos o substantivo comum, raposa, mais um adjetivo que está qualificando ela, tá bom? Bom, 2. Retire do texto o adjetivo atribuído. Então, agora a gente vai no texto, né? Voltar lá no texto e verificar qual que é o adjetivo que era atribuído ao leão. Bom, o leão esfomeado, né? Então, a gente pode colocar aí que o leão é esfomeado e também desanimado, né? Porque ele estava sem ânimo de procurar o seu próprio alimento, né? Então, nós temos também dois adjetivos aí, outros mais que a gente pode atribuir a ele, né? Malandro, né? Malicioso, né? O adjetivo que a gente pode atribuir aos animais, aqueles animais que foram convidados para ir à casa do leão e foram, né? Eles não desconfiaram de nada, eles foram visitar o leão e, infelizmente, né, aconteceu o que vocês já sabem com eles, né? Eles foram visitar e, né, perderam a vida, né, nessa visita. Então, os animais, eles eram o quê? Né? Qual que é o adjetivo atribuído aos animais aí? Bom, a gente pode colocar que eles eram sensíveis, né? Porque eles se compadeceram, né, com a notícia espalhada pelo leão, né? Sensíveis, também sentimentais,
né? E mais o quê? A gente pode colocar até inocente, né? Inocente, ingênuo, né? Eles eram ingênuos porque eles caíram, né, na conversa do leão. E a raposa? Quais são os adjetivos que a gente pode relacionar? Bom, a gente já tem aqui, né, esses 3 adjetivos. Vocês podem colocar, tá? Os mesmos adjetivos da atividade anterior, se vocês quiserem acrescentar mais algum também, porque no texto também tem um adjetivo desconfiada, né? Ela ficou muito desconfiada. Vamos para o número 3. Reescreva as frases mudando o verbo para o presente. Então, nós temos aqui o verbo já está destacado, o verbo achou, né? Que é do verbo achar. O leão achou de armar uma trama para atrair os animais até sua casa. Então, o verbo está no passado, vocês vão passar o verbo para o presente, mas vão reescrever a frase. O leão acha de armar uma trama para atrair os animais até sua casa, não esquecendo da letra maiúscula no início da frase e ponto final no término. Aqui, na folha seguinte da apostila, a B. Espalhou a notícia de que estava doente. O verbo já está destacado em negrito e também sublinhado. Espalhou, tá? Do verbo espalhar. Aqui o verbo está no passado, vocês vão colocar ele no presente. Então, espalha a notícia de que estava doente. Não esquecendo de letra maiúscula no início da frase e ponto final ao terminar. C. A raposa chamou o leão à porta e esperou. Aqui nós temos 2 verbos sublinhados e em negrito. Chamou e esperou. Tá? Chamou e esperou, está no passado, vocês vão reescrever a frase e colocar os verbos no presente. Então, a raposa chama o leão à porta e espera. Não esqueçam da letra maiúscula na hora de iniciar a frase e colocar ponto final ao terminar. 4. Como ficaria escrita a frase se fosse mais de um leão? Então, a gente está falando aqui de plural. Então, vamos lá. Um leão esfomeado, mas já sem ânimo para ir à busca de seu próprio alimento, achou de armar uma trama para atrair os animais. Aqui, no caso, vocês vão fazer uma concordância verbal, tá bom? Então, vai ficar assim, coloquem o no plural, uns. Tirem o M, coloquem um N e acrescentem o S. Uns leões esfomeados, tá? Aqui vai permanecer, mas já sem ânimo, para irem, o verbo vai para o plural, porque se leão foi para o plural, ó, aqui o esfomeado, que é o adjetivo, foi para o plural, tá? O artigo foi para o plural, o verbo também tem que ir, concordância verbal. Irem à busca de seu próprio alimento, vírgula. Acharam, então o verbo achou também vai para o plural, acharam com M no final, porque está no passado, de armar uma trama para atraírem os animais, tá bom? Então, os verbos, eles vão concordar com o sujeito é o leão, tá bom? Substantivos primitivos e derivados. Vamos ver, então, fazer uma leitura. Substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa, tá? E o substantivo derivado é aquele que se origina de outra palavra. Vamos para os exemplos. Veja, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, tá? Então, nós temos aí limão e limoeiro destacados em negrito. O substantivo limão é primitivo, pois não se originou de nenhuma palavra da língua portuguesa. O substantivo limoeiro é derivado, pois se originou da palavra limão, da língua portuguesa. Então, a palavra limoeiro, ela é derivada da palavra limão. Para existir a palavra limoeiro, primeiro precisou existir a palavra limão, tá? Então, é como se a palavra limão fosse a mãe da palavra limoeiro, tá bom? Um exemplo simples. 5. Leia este parágrafo com atenção. Um leão esfomeado, mas já sem ânimo para ir à busca de seu próprio alimento, achou de armar uma trama para atrair os outros animais até o lugar onde morava. Espalhou pela floresta a notícia de que ele se encontrava nas últimas e gostaria de receber a visita de outros animais.
antes de morrer. Vocês vão observar esse trecho do texto e vocês vão retirar, né? Ó, retire do presente parágrafo, que é esse daqui. Vocês vão retirar 2 substantivos primitivos, tá? Tem uma linha para cada um. 2 substantivos derivados e 2 palavras no plural. Então, substantivos primitivos, por exemplo, leão é um substantivo primitivo, tá? Alimento, tá bom? Trama, animais, tá? Notícia. Então, tem vários substantivos primitivos. E derivados, vamos ver derivados? Bom, derivados também tem que ter, né? Floresta é um substantivo derivado de flores, tá? Vamos procurar mais um. De morrer. Será que a gente encontra? Vou deixar para vocês encontrarem, tá bom? Pinte. Ah, tá. Bom, não esqueçam do plural, viu? 2 palavras no plural. Então, plural é quando, né? É mais de uma unidade. Tá bom? Então, aqui nós temos, vou dar só um exemplo. Antes não é plural, não. Animais né? Para ter 2 animais, precisa ter um primeiro, tá bom? Então, tá. Pinte as palavras de acordo com a indicação. Então, vamos lá. Substantivo primitivo de amarelo e substantivo derivado de azul. Então, fogo, né, é amarelo, laranja amarelo, vidro amarelo, vila amarela, barbearia já é derivado de barba, então é azul, tá? Fogueira, tá? Ó, papelão é derivado de papel, tá? Aqui nós vamos fazer uns exercícios, forme os substantivos derivados. Então, nós temos sapataria, sapateiro, sapatilha, escrevam aqui. Pedreiro, pedraria, pedrada. Fogaréu, fogueira e foguinho, tá bom? Então, essa é a aula de língua portuguesa de hoje, tá? Fiquem com Deus, uma ótima aula, beijo e tal. Tchau. Qualquer coisinha é só perguntar no grupo. Beijinho, tchau.